índice de vulnerabilidade é um índice, assim, que eu acredito, como tu mesmo relatou, importantíssimo. Mas a pergunta que eu queria te fazer, o Ministério da Saúde, ou que vai determinar qual é o índice de vulnerabilidade do município, é isso, né? E a pergunta é, quem serão essas pessoas que vão fazer esse índice de vulnerabilidade? Essa é a pergunta. Eu não sei classificar em instituição, como é que chama, mas é o IPEA, o Índice de Pesquisas Aplicadas, é o próprio IPEA que faz essa classificação. Mas e aí tem alguns critérios, né? Porque eu vejo da seguinte forma, ó, como eu sou do conselho, né, tem bastante tempo na fiscalização dos anos do conselho, eu acho uma sugestão que deveriam inserir os conselhos, que seria um índice de vulnerabilidade, que nós tivemos conhecimento das viagens, tá aí o César também, no município, aí que ele já trabalha com isso, né? Esse índice de vulnerabilidade, para mim, ele vai ficar capenga. Por que eu digo que vai ficar capenga? Porque essas pessoas, o IPE, não sei o que vai fazer, a pessoa que o Ministério vai dizer, ele não conhece todos os municípios, essas pessoas que vão fazer. Tá? E também eu vejo o seguinte, isso vai dar mesmo que deu o Previne Brasil. Não consegui. Sempre parece, para mim, eu vejo, sempre tem um porém, vai existir os poréns. Eu já digo, Deus e agora, pode ver, esse porém vai ser esse. Daqui a 2, 3 anos, mas o índice, mas eu não sabia, não sei o quê. Eu acredito que os conselhos municipais deveriam participar. Conselho Nacional de Saúde, né? Deveria, porque se tornar uma coisa daqui a 2 anos, vocês não podem escrever o que eu estou dizendo agora, hein? Sempre vai ter um porém. Como eu Previne no Brasil. Captação ponderada, que eu via particularmente, que lá em cima que eu digo o Ministério da Saúde, percebeu como que algum município apresentava uma planilha de, vamos dizer assim, de registro tal, mas na outra planilha não refletia isso. Né? Claro, tem muitas críticas sobre o índice, né, de cadastro. Porque as pessoas que não precisam não querem ser cadastradas, que as pessoas que têm mais poder econômico, toda aquela polêmica. E vai ter agora no IVE em função disso. Então, eu vejo dessa forma. Eu queria deixar registrado isso aí, tá bem? Isso é uma coisa que é preocupante mesmo, assim, né? Não querendo cortar a Maria, né? Mas esse índice de vulnerabilidade é hoje o que está sendo, junto com os indicadores, né? Porque os indicadores também não morreram, a gente já vai falar deles dali para frente. Está sendo mais discutido hoje. E tem muita gente querendo palpitar nesses índices, porque é o que vai movimentar o dinheiro, tanto os indicadores quanto o índice de vulnerabilidade. Então, tem muita gente envolvida, assim, é uma pressão muito grande do CONAS, do CONASEMES, para que esse índice de vulnerabilidade seja decidido de forma local, né, e ao mesmo tempo há toda uma preocupação para que não seja burlado esses índices. Então, eles estão pensando em critérios justos, assim. A gente fica lendo as portarias e participando de algumas oficinas onde se discute isso. Um que eles têm tentado é critérios gerais, assim, tá? Dentre eles são critérios que o Previne até já trabalhava alguma coisa, que era distância de grandes centros, associar com o IDH, né, a questão de ser a tal da saúde plena lá, então tem umas questões que permeiam por aí. Mas eu concordo com o senhor muito, assim, ó, e nenhum desses momentos, inclusive, não sei, daqui a pouco o pessoal do Conselho Estadual, o César, do Nacional, vai ter notícia, mas do que eu participei agora, não tem nenhum que diga do envolvimento do Conselho de Saúde, assim. Eles até pontuam a presença do Conselho Local de Saúde para contar pontos, assim, no financiamento, mas não de forma participativa nesse índice, né?
Que Pelotas, por exemplo, ficou no extrato 4, né, que é o município menos vulnerável, então vai receber o valor menor dentre os 4 extratos, né. Uma parte da portaria que fala sobre o teto máximo, assim, o limite máximo de pessoas por equipe, tá? Por exemplo, para um município que tem mais de 100 mil habitantes, tem um parâmetro de 3 mil pessoas vinculadas para cada equipe de saúde da família. Mas eu acabei cortando, mas uma linha abaixo dessa dizia que podia ampliar até 50% a mais desse número, né? Então é um limite máximo, mas tem um acréscimo se precisar, né? Enfim, pode passar. Então, esse componente aqui de qualidade, né? O cálculo desse incentivo financeiro para o componente de qualidade, como é que ele vai ser feito? Ele vai considerar os resultados que são alcançados pelas equipes a partir dos indicadores, que agora eu vou mostrar. Mas, assim, essa portaria, ela traz uma estrutura parecida com o que a gente já conhecia de indicadores, tá? Só que daí ela ampliou, se eu não me engano, agora são 21 indicadores, né? Tem alguns que ainda não estão bem especificados. Pode passar o slide, que eu acho que no próximo que tem. Não é no próximo, mas esse aqui, ele fala dos valores que vão ser repassados no componente de qualidade para a equipe, tanto de saúde da família, saúde bucal, equipe multi, né, e de atenção primária, dependendo da quantidade de horas, assim, e também da classificação de qualidade, se é ótimo, bom, suficiente, regular, que isso vai ser definido a partir desse preenchimento de indicadores. E quais são eles? Eu sou Vilmar Amaro da Costa, eu sou conselheiro, já há algum tempo aqui no Conselho Municipal de Saúde de Pelotas, e estou acompanhando este curso, estou achando interessante. Eu gostaria de contribuir da seguinte maneira. Primeiro, deixar bem claro que esse novo cofinanciamento da atenção primária à saúde pelo SUS está regrado pela portaria número 3.493, de 10 de abril de 2024. E, na continuidade, eu quero pegar uma carona na fala do Jaime para deixar claro que realmente a coisa, às vezes, na prática, não funciona. Esta portaria, que eu acabei de referir o número, tem como objetivo principal fortalecer e valorizar a estratégia saúde da família, ESF. Isso está devidamente lançado no artigo 1º da referida norma. É que falta vontade, Eugênio. Tendo vontade política, as coisas funcionam. Quer ver um exemplo? Quartier. Olha o volume de aportes que já veio para o Quartier, porque tem vontade política. Nós vimos numa reunião lá na Santa Terezinha, na sede do clube lá do Santa Terezinha, a presença de políticos, nós vimos como, quando querem, funciona. Aparece a verba e a coisa vai para frente. Era essa a participação, eu agradeço a oportunidade. Esse olhar crítico ele é importante, né? Da gente olhar uma portaria dessa, que é uma portaria tão importante, que vai nos direcionar nos próximos anos, né? E tudo que a gente faz de atenção primária, com esse olhar crítico, assim, que tá bom, a portaria tá ali. Agora, para que ela venha acontecer, né? Acho que a Maria Paula falou no início, assim, é o papel dessa participação popular, né? Dos conselhos estarem fortes nesse acompanhamento, assim. E as equipes também, né? Eu acho que as equipes de saúde têm que estar empoderadas dessa portaria, para que as coisas realmente virem realidade, né? Mas eu acho que é isso, assim, existe uma portaria, agora, bom, fazer ela ser executada é um desafio de várias frentes, assim. Obrigado, seu Vilmar. Muito obrigado. Paula, pode seguir. Então, vamos lá. Obrigada, seu Vilmar. E, então, esses são os indicadores, né, que a proposta nos traz, né, alguns a gente já estava acostumado, assim, né, mas tem alguns mais específicos, resolutividade do cuidado de multi, tem alguns que a gente não sabe como é que vai ficar, porque, por exemplo, se a gente estava conversando hoje à tarde também, unidades que não têm equipe multi, né, não vão poder preencher aquele indicador, então como é que vai ficar esse repasse? Elas vão perder valor, né?
Enfim, mas isso eu acho que vai depender depois da norma técnica que vai ser lançada para poder definir como é que vai ser feito. Aqui, então, um componente de implantação, manutenção de programas, serviços profissionais e outras composições de equipe, tá? Esse componente é um pouco parecido também com o que a gente já conhecia, tá? Vai entrar aí programas como o PSE, né, Programa de Saúde na Escola, microscopistas, que entra também aqui a análise dos pré-cânceres, ACS, a equipe de atenção prisional, né, vários outros componentes, assim, que são semelhantes ao modelo que a gente já conhecia, tá? E aí, nesse componente, vão ter trechos que também falam sobre suspensões por tempo determinado, caso não sejam enviadas as produções, né? E outro que ressalta que, caso a equipe ultrapasse o teto de pessoas, né, somente vão ser consideradas para o aumento do incentivo se a equipe obtiver o mínimo da classificação bom. Então, eu acho que isso entra como uma forma de incentivo para que esses indicadores sejam realmente preenchidos, né? Porque, retomando aquilo de não basta a gente cadastrar essas pessoas, a gente tem que atender, né? E alimentar o sistema, né? Para daí gerar os valores a serem repassados depois. Aqui, então, é a novidade que vem, assim, né, que foi bem interessante, do componente para atenção à saúde bucal, tá? Que vai entrar aqui tanto a equipe de saúde bucal, unidade móvel odontológica, que isso é muito interessante para áreas que têm pouco acesso, né, poder levar isso para essas populações, centros de especialidades odontológicas, laboratórios regionais de prótese dentária e serviço de especialidade em saúde bucal. Tá. Aqui, então, no último componente, o sexto, né, dessa proposta, é o componente per capita de base populacional para ações no âmbito da atenção primária à saúde. Tem uma lógica parecida com o PAB fixo, né, e todos esses componentes vão se somar para o cálculo final que vai ser repassado para a atenção primária. Né? Eu não sei se o professor Alexandre quer complementar mais alguma coisa, mas a princípio foram essas as informações que eu pensei em trazer, assim, para a gente poder discutir. Muito obrigada. O principal desses componentes, assim, né, vou deixar aqui para a gente ir guiando. Dessa atividade de hoje, a gente não... a portaria é muito extensa, né, eu já assisti, acho que sei lá, mais umas 4 ou 5 aulas sobre ela, participei de uma reunião na secretaria bem interessante, o pessoal do Ministério que veio, e há várias ainda coisas pontas a se acertarem ainda, sabe? Por isso que é natural esse sentimento que o Jaime traz, que tem uma experiência enorme, né? Enfim, na participação popular, né? No controle social, o seu Vilmar também, porque é uma portaria que, embora ela é muito extensa e ela tem várias arestas que precisam ser aparadas. E as principais delas estão nesses 2 pontos, o índice de vulnerabilidade e os indicadores, né? Os indicadores foi discussão ontem no Conselho Nacional de Saúde, né, amplamente discutido, não se chegou ainda a uma conclusão, né, a gente tem aqui de Pelotas o Arilson, que está participando de forma mais ativa nisso, assim, né, que é um colega nosso na Católica, professor, e que nos traz, assim, que não tem uma definição certa para os indicadores ainda, por essa questão que a Paula terminou, assim, falando, né, que, bom, e quem não tem EMULT, por exemplo, e quem não tem hanseníase, Pelotas não tem hanseníase há muito tempo. Então, são questões que ainda precisam ser apuradas. E o índice de vulnerabilidade que fica claro que é preciso toda uma revisão, uma fiscalização nesse sentido. O cerne dessa portaria, para nós não se alongarmos muito, é o fortalecimento da atenção primária e da estratégia de saúde da família em si. Então, a gente tem pela primeira vez, querendo ou não, uma portaria de financiamento que traz isso bem claro. Então, a estratégia de saúde da família é o modelo que a gente quer de saúde no país. Né? E que, embora a gente já trabalhava nesse modelo desde que ele foi criado em 94 e ajustado, mas agora a portaria nos traz isso. Então, vai ganhar mais dinheiro aquele município que estiver mais organizado para isso. E aí fez alguns ajustes que a gente notava, assim, né? O seu Jaime trouxe, assim, a gente já via que isso ia acontecer. Se pararam a cadastrar todo mundo, né? Em vários municípios da região, Pelotas mesmo, cadastra, mas e qual é a qualidade desse cadastro? Né? Então, o indicador era pedir
hemoglobina glicada para todo diabético. Tá, mas e aí, será que o paciente estava sendo visto? Então, a gente tem que alinhar a qualidade do registro com a qualidade do atendimento prestado, né? Então, a portaria vem para isso, eu vejo como um ponto muito positivo. E um ponto positivo da portaria que a gente precisa mencionar é que o Previne trazia só essa variação. Então, o gestor que não era organizado, que não tinha isso na mão, e a maioria não tinha, a grande maioria, eles perdiam muito recurso. Então, agora tem um fixo ali. Então, se nada der certo, se ninguém conseguir registrar, melhorar a qualidade, um pouquinho de dinheiro vai vir, né? Então, isso dá uma certa margem para as prefeituras seguirem aí trabalhando e se organizando, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de se falar. Tem outras questões da portaria, assim, que são importantes de salientar, que é a questão do fomento aos conselhos locais de saúde, né? E aqui a gente está no ambiente de controle social, então é importante que se fale. Então, um dos indicadores é o conselho local, né? E ele é um indicador que se traz ali e que se precisa ser investido. Pelotas está correndo atrás, né? Por exemplo, a gente está muito abaixo da meta que era para alcançar o conselho local, e é um componente importante. O outro componente é mortalidade infantil, então o município que tiver uma menor taxa vai pontuar mais naquele índice de vulnerabilidade, então a gente precisa melhorar a nossa taxa de mortalidade infantil. Então são questões que a gente vinha brigando há muito tempo e que vai ter que obrigar os municípios a trabalhar e discutir sobre isso. E um outro ponto, que é a questão das EMULT, né? Então tem um nome novo, é EMULT, que já é do ano passado, né? Mas que vem para substituir os NASF, que vocês vão lembrar, e valoriza o município que tiver a EMULT vai receber um pouquinho mais de dinheiro, e essa EMULT vai precisar estar inserida no território, né? Então isso talvez fomente que os municípios voltem a contratar EMULT, porque pararam de contratar, né? Desde o Previne Brasil, ninguém mais contratou EMULT, e a gente sabe o quanto isso foi prejudicial. E por fim, que também é importante para que a gente entenda, a questão do território, né? Então fica claro nessa portaria que a população de cada equipe de estratégia de saúde da família são 3.000 pessoas, esse é o ideal. Mas eles botam ali, que pode ir até 4.500, que é o que a gente tem hoje. Então eles, né, o ideal é 3.000, e a gente já sabia disso. A gente sabe que o ideal, inclusive, é 2.500, né, para que a gente consiga trabalhar como deve ser a estratégia. Mas aí nos traz 3.000. Mas diz ali na própria portaria que 50% a mais é aceitável. Então, para que isso está aqui, esse número? Para que obrigue os municípios, de certa forma, a cadastrar novas equipes. Porque o Previne Brasil, ele não obrigava, ele cadastrava, mas não botava o gestor na obrigação de cadastrar uma nova equipe. Então, este financiamento traz isso. Então, tu tem os 3.000, tu já tem que estar lutando por uma nova equipe para tu não sobrecarregar aquela. Então, acho que são esses principais avanços assim, que a gente tem que salientar. E a saúde bucal, que pela uma das primeiras vezes no país, ganha um espaço grande no financiamento, né? E é muito importante. Pelotas, por exemplo, tem um déficit de odonto gigante, a gente não tem quase dentista na rede, né? Então, vem para agregar nesse sentido. Retornando, então, Alexandre, atento à tua fala, despertou-me aqui uma certa preocupação. Salientasse muito bem que aí vai ser uma questão de organização. O município se organizar melhor, terá, digamos assim, será tido como mais vulnerável, porque ele vai se organizar contabilmente, enfim, de uma maneira técnica, administrativa, para poder preencher os requisitos da vulnerabilidade. Só que tem um aspecto técnico-jurídico que eu quero destacar. O tratamento desta matéria está toda ela englobada numa portaria. Portaria é uma norma jurídica inferior. Ela está lá na rabeira da hierarquia das normas jurídicas. Nós sabemos, existe uma hierarquia de normas, começa com a Constituição, depois vem a emenda constitucional, leis, né? E decretos,
medida de segurança, medida provisória, coisa desse gênero. Lá embaixo estão as portarias. Só que a portaria está discriminando, deixando ao critério do município se organizar para conseguir atingir objetivos. E nisso, salvo o melhor juízo, eu não sou dono da verdade, parece-me que afronta o artigo 5º da Constituição Federal, que trata da igualdade. É uma questão que possivelmente vai aflorar e vai terminar lá frente aos nossos juízes no Poder Judiciário para eles decidir essa questão que, em princípio, daria a oportunidade para alguns municípios se organizar melhor e levar vantagem em relação de outros que não terão, digamos assim, o mesmo discernimento. Parece que há uma inconstitucionalidade. Se não é verdadeiro, parece pelo menos. O senhor trazia assim, porque a gente viveu isso com o Previne, né? Então, o Previne, quem estava melhor, quem tinha cadastro ganhou mais dinheiro, quem não tinha não ganhou nada. Né? Cidadezinhas aqui do lado que nem tinha CS, Amaral Ferrador, por exemplo, e outros exemplos que não conseguiram. Então, isso já é um desafio. E a questão da portaria realmente é um problema, porque geralmente o financiamento do SUS ele vem por portarias, né? E aí depende muito do governo. Então, a gente tem, daqui a pouco nem se estabelece bem essa portaria, porque a gente tem mais 2 anos, pelo menos, desse governo, e já vem outra e troca. Então, isso é um dificultador, assim, né? Então, e vem se trabalhando. Eu entendo, assim, pelo que eu vejo, inclusive, isso foi motivo de derrubar a secretária executiva da atenção primária lá, essa questão de tornar todo mundo igual, assim, tá? Mas eu vejo que vai ter muita conversa ainda, por isso que portaria, né? Então tem normas técnicas sendo pensadas para cada um desses componentes, então a gente tem muita água para rolar ainda. Então, acho que é isso, assim, né? Até para não respeitar o horário da plenária, a ideia hoje era trazer um início dessa discussão, né? E a gente poder, aos pouquinhos, assim, ao longo do curso, inclusive, ir atualizando mais e daqui a pouco destrinchando cada um desses componentes, trazendo para a prática. Certo, gente? Certo. Obrigado, Maria, foi maravilhoso mesmo. Parabéns. Tchau, gente, até mais.